Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre fábula. Fazer a leitura e interpretação de fábulas, compreender as características da fábula e estabelecer relações metafóricas com as morais da fábula. A primeira fábula que eu te apresento é do francês Jean de La Fontaine e é O Leão e o Mosquito. Vamos conhecer? Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça, mas o mosquito não deu a mínima. Você está achando que eu vou ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? Disse ele altivo e em seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito, mas a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com as próprias garras. O mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito foi embora zumbindo para contar a todo mundo que tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de aranha. Ali, o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim, comido por uma aranha minúscula. Moral: muitas vezes o menor de nossos inimigos é o mais temível. A proposta da atividade 1 está dividida em 4 subatividades. Então, na atividade 1, quem são os personagens principais da narrativa? Na 2, por que o leão tinha raiva do mosquito? 3, qual é o final do mosquito? E na 4, qual que é a ideia? Converse com um amigo sobre a moral que o autor coloca ao final da fábula. Depois, escrevam juntos pelo menos o quê? 4 linhas, explicitando a opinião de vocês sobre a moral da história. Então, nessa 4, é importante que você converse com um amigo para poder fazer a escrita daí. Combinado? Faz aí, eu te aguardo aqui.
anotei. Você percebeu as questões sobre a fábula? Notou também aqui no texto, ó, que é do Jean de La Fontaine, o Leão e o Mosquito, que além de você ter a história narrada aqui, você tem uma moral. Muitas vezes o menor de nossos inimigos é o mais temível. Então as fábulas apresentam essa característica de ter ao final uma moral. E as questões versaram desta maneira para você completar aí. Vamos gabaritar? Quem são os personagens principais da narrativa? O leão e o mosquito. 2. Por que o leão tinha raiva do mosquito? Porque o mosquito não o deixava em paz, ficava zumbindo, atrapalhando, incomodando. 3. Qual é o final do mosquito? Após ter vencido o leão, né, ele cai numa teia de aranha e o que acontece? Ele acaba sendo devorado por uma aranha. Eu pedi que você conversasse com um amigo sobre a moral que o autor coloca ao final da fábula. Então, essa moral aqui, ó. Muitas vezes, o menor de nossos inimigos é o mais terrível. Será que você, levando em conta isso que está posto aqui e comparando com a situação que estamos vivendo agora, consegue fazer uma analogia? O menor dos nossos inimigos? Então, veja, você poderia ter escrito 4 linhas explicitando, né, explicando bem, deixando bem certinho, a opinião de vocês sobre a moral da história. Combinado? Características gerais das fábulas, né? Vamos retomar aqui as características das fábulas, que é um gênero narrativo, para você ficar bem afiado nisso. É uma narrativa o quê? Alegórica e sempre aparece em prosa ou em verso. Tem um comportamento antropomórfico, de forma semelhante ao do homem. Lembrando que antropo, ó, é homem e mórfico, forma, tá? A apresentação de aspectos como virtudes, qualidades e defeitos do caráter do homem, através do comportamento dos animais. Então, é com este recurso que serão apresentadas estas qualidades ou defeitos. A temática é muito variada. Então, por exemplo, a vitória da inteligência sobre a força, a derrota dos orgulhosos, dentre outros. Existem várias versões de uma mesma história. A personagem da fábula são denominadas como personagens tipo, pois elas representam o quê? Um comportamento de um conjunto de pessoas e não de forma individualizada. Alguns exemplos são, né, você deve lembrar aí, a cigarra e a formiga. Então, na fábula lá da cigarra e a formiga, a cigarra representa os irresponsáveis e a formiga representa o grupo de trabalhadores. Então, para você ter aí uma imagem, né, uma contextualização do que são os personagens tipo. A apresentação de uma lição moral sempre fica no final da história. A fábula sempre faz uma metáfora para o comportamento humano e tem essa função didática, função de ensinar, né, didática, através do comportamento daqueles animais, que é um comportamento humano, transmitir alguma lição. Autores clássicos das fábulas, né? Aqui antes quero comentar com você o Velázquez, né? No Museu do Prado, ó, de Êxopo. Então tá aqui uma imagem, né, da nossa iconografia. Êxopo do século 6 a.C., na Grécia, tem mais de 400 fábulas. Então procure dar uma lida em algumas. Fedro, do século I de Roma, recria o Êxopo. E Jean de La Fontaine, que deve ser o que você mais conheça aí, talvez, do século XVIII, na França, estão em 12 livros, né? A cigarra e a formiga, o lobo e o cordeiro, dentre outras. Te convido a conhecer uma nova fábula agora, intitulada As Codornas. Vamos ao texto? Há tempos, um bando de mais de 1000 codornas habitava uma floresta da Índia. Viviam felizes, mas temiam enormemente seu inimigo, o apanhador de codornas. Ele imitava seu chamado e, quando se reuniam para atendê-lo, jogava sobre elas uma enorme rede e as levava numa cesta para vender.
Mas uma das codornas era muito sábia e disse: Irmãs, elaborei um plano muito bom. No futuro, assim que o caçador jogar a rede, cada uma de nós enfiará a cabeça por dentro de uma malha e todas alçaremos voo juntas, levando-a conosco. Depois de tomarmos uma boa distância, deixaremos cair a rede num espinheiro e fugiremos. Todas concordaram com o plano. No dia seguinte, quando o caçador jogou a rede, todas juntas a içaram conforme a sábia codorna havia instruído. Jogaram-no sobre um espinheiro e fugiram. Enquanto o caçador tentava tirar a rede de cima do espinheiro, escureceu e ele teve que voltar para casa. Isso aconteceu durante várias tentativas, até que afinal a mulher do caçador se aborreceu e indagou: Por que você nunca mais conseguiu pegar nenhuma codorna? O caçador respondeu: O problema é que todas as aves estão trabalhando juntas, ajudando-se entre si. Se ao menos elas começassem a discutir, eu teria tempo de pegá-las. Dias depois, uma das codornas acidentalmente esbarrou na cabeça de uma das irmãs, quando pousaram para ciscar o chão. Quem esbarrou na minha cabeça? Perguntou raivosamente a codorna ferida. Não se aborreça, não tive a intenção de esbarrar em você, disse a primeira. Mas a irmã agredida continuou a discutir. Eu sustentei todo o peso da rede, você não ajudou nem um pouquinho, gritou. A primeira então se aborreceu e em pouco tempo estavam todas envolvidas na disputa. Foi quando o caçador percebeu a sua chance. Imitou o chamado das codornas e jogou a rede sobre as que se aproximaram. Elas ainda estavam contando vantagem e discutindo, e não se ajudaram a içar a rede. Portanto, o caçador ergueu-a sozinha e enfiou as codornas dentro da cesta. Enquanto isso, a sábia codorna reuniu as amigas e juntas voaram para bem longe, pois ela sabia que discussões dão origem a infortúnios. Então, se você quiser ler outras fábulas como esta, você acessa o contandohistórias.com. Contos Jataka, coletânea de histórias tradicionais orais orientais. A atividade 2 também está dividida em 4 propostas. Vamos ver a primeira. O que gera o conflito da narrativa? Problema. 2. Por que as codornas se uniram? 3. Qual o motivo para a briga entre as codornas? 4. Novamente, então com seu colega, discutam e escrevam pelo menos 4 linhas explicitando a opinião de vocês sobre a moral da história. No final aqui da sábia, o que ela disse. Retome aqui. Enquanto a sábia codorna reuniu as amigas, porque ela sabia que discussões dão origem a infortúnios. Isso é a moral. Coloquei uma imagem da codorna para você que nunca viu, não conhece, assim você tem uma leve ideia. Faz aí, conversa com seu colega, que eu volto a seguir, gabaritar contigo.
Voltei, gabaritar contigo, né? Então, olha só. O que gera o conflito? O fato das codornas terem um inimigo. Quem? O caçador. Por que as codornas se uniram, né? Qual foi o objetivo? Para se livrar do caçador e sobreviver. Então, como que elas faziam isso, né? Elas alçavam voo todas juntas. Então, essa que era a união delas, nesse objetivo. E levantavam a rede. Na 3, qual o motivo para a briga entre as codornas, né? Como que começou a briga? Foi um motivo banal, né? Um motivo sem lógica, porque uma esbarrou na outra sem querer. Bastava ter aceitado ali o pedido de desculpas, mas não, elas começaram a discussão, uma achava que estava com a razão, a outra contava a vantagem e deu-se a discórdia. Novamente com seu colega, discutam e escrevam pelo menos 4 linhas, explicitando a opinião de vocês sobre a moral da história no final. A moral da história qual era? Discussões dão origem a infortúnios, tá? Então era sobre isso que você e seu colega, né, numa resposta pessoal, obviamente, vão escrever aí. Coloquei aqui, uma imagem das fábulas de Bocage, da Biblioteca da Publicação para Crianças. Então, Manuel Maria Barbosa do Bocage, né, Fábulas do Bocage, é de 1805. Decameron e Bocage. A obra mais famosa de Bocage intitula-se Decameron. Como que é essa obra, professora? Ela tem 100 contos narrados por 7 moças e 3 rapazes, refugiando-se da peste negra, numa vila de Florença. E quando ela foi concluída? Em 1353. E o que ela traz? Traz uma oposição entre a moral medieval e a moral moderna, entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Você lembra? Teocentrismo, teo significa Deus, né? Deus no centro das coisas. E antropo significa homem, antropos, o homem no centro das coisas. Então, essa oposição está relatada aqui. Sugestões de leituras. Então, eu acho interessante sugerir para você O Cavalo Perdido. Você pode acessar a página do conteoutra.com, O Cavalo Perdido, de uma fábula chinesa, que nos ensina não julgar rapidamente as coisas. E também para você que gosta de uma leitura de fábulas, né, ou ainda não teve essa oportunidade, eu indico as 10 melhores fábulas animadas. Então, www.legiãodosheróis.com, lista 10 melhores fábulas animadas. Você tem 2 opções, pode efetivamente ler as fábulas, observar a moral dessas fábulas, tem ali sempre um ensinamento. O que aprendemos? Lemos e interpretamos 2 fábulas, reconhecendo suas características e debatendo sobre a moral da história. Lembrando que na fábula tem uma moral, né, que é o ensinamento. A fábula tem esse cunho didático, ok? Aprendemos um pouco sobre a obra do Bocage, né, Manuel Maria Barbosa do Bocage. Aconselho você a dar uma lida no Decameron também. Nesse vídeo falamos sobre fábulas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.